Boa Aí, noite, boa noite. Lucas. Tudo jóia com Tudo você? jóia? Ótimo, Tranquilo e você? ótimo, coisa boa. Tá dando pra me ver bem? Tá tranquilo? Tá tudo ótimo, a imagem tá legal e tudo certinho. Tá tudo bem aí contigo, na sua casa? Tá tranquilo, tudo ótimo. E aí, como você tá? Como foi o dia? Ótimo também, o dia foi bom. Tá sendo bom, vai ficar melhor ainda agora. Nós vamos Ah, então tá conversar jóia. sobre esse assunto tão interessante, né? Com certeza. Esperando mais um pouquinho enquanto o pessoal chega. Esfriou um pouco agora aqui em BH, né? É que em Contagem tá bem frio desde cedo. Hoje tá puxado. Boa noite, Nossa, pessoal que tá entrando. Gente, boa sejam noite a bem-vindos e bem-vindas. É um prazer ter todos. vocês aqui no encontro. Isso aí, pessoal. Então, boa noite a todos. Muito obrigado por participarem dessa live, tá bom? Então, acho que a gente já pode começar. Vamos com tudo, pessoal? Então, o Então objetivo vamos. da nossa live de hoje é trabalhar, discutir como que se deve introduzir a filosofia. E a gente quer trazer essa problemática a partir de um relato de experiência que eu e o Matheus tivemos nas ações extensionistas na PAC de Santa Luzia. Então, de início, vamos nos apresentar. A gente não deve conhecer muita gente aí. Depois gostaria de conhecer todos pessoalmente, mas por hora vamos nos apresentar por aqui. Me chamo Lucas, eu tenho 23 anos. Eu me formei em filosofia na PUC Minas e atualmente eu faço mestrado na Universidade Federal de São João del Rei. Também sou professor do estado de Minas Gerais. Você se apresenta para a gente, Matheus? Claro, apresento sim. Meu nome é Matheus, para quem não conhece. Eu sou estudante do curso de Filosofia da PUC Minas, do Coração Eucarístico. Atualmente eu estou no sétimo período, né? E eu estou na graduação. E futuramente pretendo fazer um mestrado, um doutorado. E vamos nessa. Isso aí. Então, pessoal, acho que a primeira questão que nós devemos pensar assim logo de cara é como introduzir a filosofia. Nós sabemos que a filosofia é esse saber peculiar que nos faz pensar, nos faz tentar se debruçar sobre o ser de cada coisa, o sentido da nossa existência. Quando a gente vai trabalhar com a filosofia nos mais diversos campos, muitas vezes as pessoas elas não estão habituadas com ela, muitas vezes as pessoas não conhecem logo de Exatamente. cara. Então é muito importante que a gente faça uma introdução à filosofia. Então é importante fazer bem essa introdução, porque senão a gente não consegue captar a atenção daquelas pessoas que nos escutam, como por exemplo agora aqui na live. Se a gente não consegue explicitar claramente aquilo que nós queremos falar, não fica uma coisa que as pessoas entendem, então logo elas perdem o interesse, tá certo? Matheus, como Exatamente. você vê essa questão da importância de uma boa introdução à filosofia? Bom, Lucas, eu penso o seguinte. Eu vou fazer uma analogia aqui, uma comparação. Que é a questão da construção de um prédio. Por exemplo, o prédio ele precisa de uma base sólida, uma construção sólida na base para que toda a estrutura restante dele seja bem construída, seja forte. Se não tiver uma base sólida, a gente vai ter um prédio que vai ter defeitos no final da sua construção. A introdução da filosofia acontece do mesmo modo. É preciso que a gente estabeleça uma base sólida do ensino da filosofia para quem está iniciando nessa jornada, né? Porque vamos pensar aqui que a filosofia ela é um saber que retoma o passado constantemente. Então, um problema filosófico que é trabalhado na idade na filosofia clássica, ela vai continuar até o período contemporâneo. Então, assim, é preciso esse trabalho, essa base sólida da filosofia, uma boa introdução da filosofia, justamente porque a gente precisa dessa introdução futuramente. Todo o sistema filosófico, toda a compreensão da filosofia, toda a discussão da filosofia futuramente, ela vai também se pautar no que aconteceu no passado. Então, a filosofia, a gente tem conhecimento que é um saber que se volta a si mesmo. Então, uma questão que é antiga, ela é retomada futuramente. Por exemplo, a ética, que é uma questão que todo mundo vive com ela é discutida no período clássico, mas também ela é retomada no período contemporâneo. Então, assim, essa necessidade, essa importância de se construir uma base sólida, uma introdução à filosofia, é de extrema importância. E você, Lucas, o que você acha disso? Como é que você vê essa boa introdução à filosofia?
Eu acho muito importante, né? E é como você falou, para começar uma coisa, ela tem que ser bem introduzida. Então, eu destaco que a gente tem que ressaltar duas coisas, que são a clareza, tentar trazer a clareza sobre aquilo que quer dizer, porque a introdução ela significa isso. Trazer Uhum, sobre o que se quer dizer, introduzir-se sobre o que vai vir posteriormente. E também é muito importante que a gente traga nisso o interesse. Por isso, tamanha a importância da filosofia. Tendo em vista exatamente. essa tamanha importância, eu acho que a próxima questão que nos chega é assim, como que nós devemos fazer essa introdução, então? É muito importante ter uma boa introdução, mas como que se dá essa boa introdução? Como que a gente a faz? Então, como que você vê esse lado aí, Matheus? Como que você se propõe a fazer uma introdução à filosofia? Então, para a gente fazer uma introdução à filosofia, primeiro a gente tem que conhecer nossos ouvintes, né? A gente tem que saber, assim, ter um contato, assim, conversar mesmo. Porque muitas vezes a filosofia ela já está presente na pessoa, assim, de forma mais básica, porque a filosofia é esse criticar, esse pensamento mais crítico. Então, muitas pessoas têm esse pensamento já refletem sobre algumas coisas na vida. E, assim, o primeiro momento de uma boa introdução à filosofia é o momento de sensibilização, né? Que é o momento que você vai pegar seu ouvinte de surpresa. Você vai perguntar para ele o que é a filosofia para ele, se ele já ouviu falar sobre filosofia. E depois a gente vai introduzir a filosofia propriamente dita, que é o pensamento filosófico, seja ele abordado na perspectiva histórica, né, que é uma perspectiva mais sistemática, onde a gente vai fazer uma ordem cronológica do pensamento dos filósofos, e a partir daí explicar, ou também a gente pode trabalhar com a perspectiva temática, né, que é trabalhar grandes temas em subdivisões. Então, você pega tema, por exemplo, como a ética, e divide em subgrupos e trabalha os filósofos em cada grupo. Então, como fazer uma introdução à filosofia seria justamente aos Opa, estudantes, deu uma travada. chamar a atenção. Oi? Deu uma travada, voltou, pode ir. Tá, joia. Chamar a atenção das pessoas que estão começando mesmo. Por exemplo, a gente tem lá no período clássico, um dos sofistas, que é o Protágoras, né? Ele vai falar que o homem é a medida de todas as coisas. E nisso a gente pode perguntar se existe uma verdade absoluta, se seria o homem o meio de todas as verdades que o cerca. Então, isso é uma forma de fazer de chamar as pessoas assim, fazer um convite. Olha, tem uma realidade que você vive e às vezes você precisa criticar. Por exemplo, a gente vê hoje em dia a questão das pessoas falando que a ineficácia das vacinas, né? Então, assim, será que ela é ineficaz mesmo? Porque a gente não pode pensar simplesmente assim, a gente tem que criticar esses pensamentos negacionistas. Então, uma boa introdução da filosofia, creio eu, que parte para essas questões que eu abordei aqui. Isso. É muito interessante porque, às vezes, quando a gente vai falar com pessoas que não trabalham diariamente com a filosofia, elas falam assim: que isso, mas aí você está viajando na maionese, o que você está fazendo? Então, eu acho que quando a gente começa a falar, esse ponto da subjetividade que você tocou, se a gente consegue mostrar que a filosofia ela está presente na vida do outro, a pessoa já muda o olhar para aquilo. Então, eu acredito que assim, Exatamente. a primeira coisa que a gente tem que fazer quando vai introduzir a filosofia às pessoas é despertar um forte interesse nelas. Trazer um tema que você sabe que Exatamente. permeia a vida daquela pessoa. Então você conhece o seu público e vai trazer um assunto que vão fazer as pessoas pensarem logo de cara. Por exemplo, lá no ensino médio. Hoje em dia a palavra-chave lá é crush, né? Ah, meu crush, não sei o quê. E um pensador que dá pra gente refletir muito, e isso é Platão. Então você chega e lança a Exatamente. questão. E aí, pessoal, vocês têm crush? Aí o pessoal fica com vergonha de falar, mas fala assim, ah, tem, né, professor? Mas e aí? Por que essa pessoa é seu crush? Ah, porque ela é bonita, porque ela é isso, porque ela é aquilo. Mas será que essa pessoa realmente é isso tudo que você está pensando? Ou em certa medida essa É uma pessoa é idealização. uma idealização da sua cabeça?
E daí você já começa a colocar a filosofia do Platão e demais aspectos filosóficos na vida dessa pessoa. Então, Exatamente. o primeiro aspecto que eu destaco aqui é esse. A gente tem que fazer isso com entusiasmo. Entusiasmar a pessoa. Entusiasmo é muito legal porque o significado dessa palavra, se buscar originalmente, é enteosousia, que é a substância cheia de Deus. Então é uma Uhum. coisa que pula de ânimo, que jorra de ânimo. Então, quando a gente se vê naquilo que está sendo falado, a gente fica animado com aquilo. Exatamente. E outro aspecto que é muito importante é tocar o meio daquela pessoa. Então, se a pessoa vê que aquilo que você está falando está no meio dela, ela busca realmente querer entender aquilo. Não aprender só para resolver uma questão, para fazer uma prova do Enem, mas para querer compreender o que aquilo traz para a vida dela. E também, né, Matheus, a gente tem que Exatamente. ter didática quando a gente vai fazer isso. Com Você costuma ter certeza. muita didática quando vai explicar para o pessoal ou sai atropelando as coisas? Como é que você faz? Ah, depende, né? Porque às vezes eu costumo atropelar, assim, mas a gente tenta fazer uma didática para chamar a atenção das pessoas, dos alunos. Então, essa questão que você falou do crush é um ponto importante. É também pegar coisas do dia a dia da pessoa, como você falou, que está no entorno das pessoas, é muito necessário, né? Porque a gente tem esse recurso na filosofia. Como ela é um saber que se questiona sobre tudo e ela está em todas as disciplinas quase, ela pode fazer isso, ela pode entrar no dia a dia da pessoa, tirar um exemplo do dia a dia e perguntar a pessoa sobre, naquele aspecto, ela agiu bem, ou se em outro aspecto ela agiu mal. E como Aristóteles fala, né, a gente tem que buscar a mediania, né, e que é a mediania de nossas ações. Isso aí. E é muito interessante, assim, como que quando a gente traz uma didática, a gente consegue mostrar que aquilo está no conjunto, fica mais fácil de se fazer uma introdução. Fica mais fácil da pessoa Exatamente. captar aquilo. Eu, quando estou na sala de aula, em palestra, ou até em trabalhos científicos, tem toda aquela metodologia, aquele rigor. Aham. Quando eu saio com meus amigos, quando a gente senta na mesa do bar, aí é argumento para lá, é argumento para cá. Tem hora que o colega vira e fala assim: o que você está falando? Aí a gente se perde. Mas quando a gente vai falar assim para um público mesmo, é muito importante a gente ter essa didática. E um último Com aspecto certeza. que eu destaco assim, que é muito importante que a gente traga é o material de apoio. Por quê? Uhum. Porque é muito difícil a gente conseguir fixar tudo ali só naquele momento que a gente escuta. Então é Exatamente. importante uma leitura complementar, a leitura do livro. Por exemplo, quando eu dou aula, às vezes o pessoal gosta muito do Nietzsche, né? Aí você pega e É fala o aquelas clássico. questões do Nietzsche. Aí de vez em quando a pessoa pega e lê o livro e fala assim: professor do céu, que horror, eu não gostei desse cara não. Parece que é poesia, que coisa louca. Então, Não é entendi importante a gente nada. mas é importante a gente trazer materiais complementares, por exemplo, leitura. O que eu gosto de usar muito é filme, documentários e até mesmo a música, porque a Com pessoa ela certeza. consegue compreender que aquilo está ao redor dela. Você costuma usar materiais de apoio? Assim, a minha experiência, assim, dando aula, eu só tive uma, né, que foi no PIBID. Então, eu não pude ter muito recurso. Na época, a gente estava no PIBID multidisciplinar, né, que é com outras matérias. Então, era geografia, educação física e biologia. E aí, a didática que a gente usou na época foi um futebol de mãos dadas para explicar a alegoria da caverna, que está lá no livro do Platão, a República, livro 7. E aí a gente fez esse caminho pedagógico por meio do futebol, que o futebol de mãos dadas foi essa didática que a gente encontrou. Então, assim, eu costumo usar, ainda não criei novas, assim, mas é necessário, sim, ter esse material de apoio, ter essa didática, porque senão você vai estar dando aula sem um chão, né, sem um nó. E, assim, outra coisa que é interessante que eu estava vendo também, que como na filosofia a gente trabalha com conceitos muito difíceis, às vezes a gente fala de forma abstrata, uma didática que também dá certo seria a criação de um mini dicionário. Então, por exemplo, você fala com o aluno, vão anotando palavras, conceitos que vocês não entenderam, depois traz para a gente debater, para refletir, porque aquilo fica na cabeça do aluno
e depois ele vai conseguir recuperar esses conceitos na hora. Então é uma didática bacana e que pode funcionar também. Isso aí. E aí, assim, acho que o intuito também agora é a gente trazer um pouco dessa questão da importância de ter didática para uma experiência concreta que nós tivemos. E o que a gente Uhum, colocou lá foi as nossas experiências extensionistas na APAC. Como eu já tinha falado no início, exatamente. eu e o Matheus estudamos juntos lá na PUC, e um dos projetos que a gente participou de extensão foi na APAC de Santa Luzia. O projeto de extensão, pessoal, para quem não conhece, ele faz parte de uma tríade da universidade, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. E a extensão é o quê? Você sai da universidade com aqueles conteúdos que você estudou e traz eles para o seu dia a dia, tá certo? Então você vai aplicar aquilo que foi estudado. E como que se deu isso comigo e com o Matheus? A gente se inscreveu para um projeto que chama APAC, e a Uhum, APAC, para quem não conhece, é a Associação de Assistência e Proteção ao Condenado. Ela é uma entidade civil de direito privado com personalidade jurídica própria e é dedicada à recuperação e reintegração social dos condenados a penas privativas de liberdade. O Marcos até colocou isso. Então, vocês estão compreendendo o que é a APAC? É um módulo, é uma ideia que foi criada para pensar um modo diferente de prisão, tá certo? O idealizador da APAC... Pode completar, Matheus. Não, eu só ia falar que é um sistema, um sistema prisional diferente, né? A gente tem um convencional, né, que é um sistema punitivo. Na PAC, ele é um sistema restaurativo, então não se trabalha com a punição. Até porque, se a gente olhar pesquisas, é uma das formas mais ineficazes de trazer a pessoa, de reinserir ela na sociedade. Então, essa forma de restauração, essa pena restaurativa, ela é necessária e muito efetiva também. Se alguém tiver interesse, pesquisar no Google ou também ler um artigo sobre a PAC, vai ver que lá tem é, os resultados dessa proposta, que é o método APAC, que é a APAC. Pode falar. Isso. O idealizador desse método, ele chama Mário Tobon. E por que ele pensou na APAC? Qual que é o sentido dele ter pensado nisso? Um dos principais foi a crise do sistema penitenciário. Vocês já notaram quanto cada vez mais as cadeias no Brasil estão cheias? E geralmente as pessoas que cometem crime, elas saem, geralmente voltam para a cadeia. Parece que é um ciclo vicioso, sem fim. Então, o Mário Tobono, ele vendo essa realidade, vendo que isso não estava funcionando, ele parou e começou a pensar como que ele poderia recuperar esses reincidentes criminais. Então ele criou um método APAC, que uma frase para tentar resumir isso tudo é um método que quer matar o criminoso e salvar o homem. Ou seja, quer trazer a autonomia do ser humano, no caso. E ele está ligado diretamente com a religião cristã. Então ele busca com as pessoas que estão ali em ações voluntárias, com a presença da família e com a disciplina, recuperar aquela pessoa, para que ela saia dali e não novamente cometa crimes, mas que ela possa sair dali e traçar um novo horizonte para a sua vida. E Exatamente. tendo essa clareza, então, assim, do que é o projeto, eu e o Matheus, a gente entrou lá, porque a gente era do curso de filosofia, então a gente fez extensão, se inscreveu, fomos aprovados, e entramos no projeto que chama Apenas Humanos, que tem como objetivo atender esses recuperandos. Lá é interessante que a gente não trata ele com o nome de preso, são recuperandos, por meio de cursos. Lá já tinha psicologia, fisioterapia, o direito e outros, e nós da filosofia estivemos lá. E aí a gente já problematiza logo o tema da nossa aula de hoje. Como introduzir a filosofia na APAC. E aí, Matheus, como que você tentou fazer isso lá? Então, aconteceu um caso curioso comigo, que no dia que a gente ia na PAC, teve a OMS decretou o isolamento social, né? Então, eu não tive a oportunidade de ir lá na PAC ainda. Mas, pelo que me contaram, o que acontece? Lá era feito rodas de conversa, né? Então, a gente introduzia a filosofia nessas rodas de conversa. A introdução eu acho que até o Lucas pode falar melhor do que eu acho que ele foi lá. Então, essas rodas de conversa, tinha a parte que era a parte da teologia, que eram textos da Sagrada Escritura, que a gente levava para eles para acalmar
o pessoal que estava lá, trazer uma reflexão, e depois tinha a palavra da filosofia, que ia refletir diretamente nos conflitos da existência humana, seja solidão ou a questão da morte, que é uma questão que perpassa por nós a todo momento. Então, essa questão da finitude, da solidão, da liberdade também, porque lá eles estão presos, eles estão privados de liberdade. É um lugar diferente, um meio diferente de punição, de prisão, mas ainda assim eles se sentem privados dessa liberdade. Então, assim, na época, era assim. Então, quando a gente adotou esse regime remoto, a gente pensou em uma ferramenta pedagógica. A gente até o professor Robson, o Antônio e eu publicamos um artigo sobre isso na revista Pedagogia em Ação, que a gente criou uma ferramenta pedagógica chamada podcast, que a gente introduzia textos da teologia, introduzia textos da filosofia numa linguagem acessível para os recuperandos que estavam lá. Então a gente pegava temas como a amizade, o amor, a solidão, a esperança, e a gente fazia um podcast pequeno, um podcast de 3 minutos, enviava para eles, e depois a gente tinha recepção desses podcasts lá. Então eles gostaram muito desse método, dessa ferramenta pedagógica que a gente criou, e foi muito efetiva. E por meio dela que a gente introduziu a filosofia lá. E essa introdução é muito curiosa, porque a gente fala para eles e depois eles refletem também. E no último semestre, a gente teve a oportunidade de trabalhar com a PAC feminina na Gameleira, que a gente fez por videoconferência. A gente fez pela plataforma Team. E, assim, lá teve um contato maior com as recuperandas lá, né? E é interessante porque a gente fala, a gente reflete sobre a filosofia, a gente introduz a filosofia lá, e elas recebem de uma forma muito interessante e refletem com a gente também. A gente introduz um texto, uma fala, a gente pega poemas também para falar sobre a filosofia. A gente trabalhou esse semestre sobre a amizade, sobre a esperança, trazendo textos de filósofos, adaptando eles, claro, para uma linguagem mais tranquila de se entender. E foi assim que a gente introduziu, pelo menos o professor Robson e os extensionistas que estão com a gente, o Igor e a Mariana, que estão com a gente hoje, introduzimos a filosofia e a teologia também lá no ambiente deles. Isso, muito interessante. Eu tive a possibilidade presencialmente e eu fiquei lá por quase um ano. Eu estou mais ou menos por aí também, 1 ano e meio. E é como você já tinha falado, a gente pode trabalhar a filosofia historicamente. Travou. Então, a gente pode Voltou. trabalhar de forma temática ou de forma histórica. E lá na APAC, nós escolhemos trabalhar de forma temática. Então, nós pegamos temas centrais que estavam no coração daquelas pessoas naquele momento. Porque, em vez de chegar lá e falar alguma coisa, nós nos colocamos no momento de escuta. Ou seja, quem é aquele outro? O que aquele outro me traz? E os principais temas que nos chegaram, ligados tanto à filosofia quanto à teologia, porque eles não tinham muita clareza do que é filosofia, era a questão da liberdade, era a questão do agir humano, a questão do direito, do cristianismo. Então, a gente, escutando essas pessoas e vendo tudo isso que elas falavam, nós nos propomos a quê? A parar e analisar a liberdade a partir dos grandes filósofos, mas trazer isso para a realidade daquela pessoa. Ou seja, eu hoje, privado de liberdade, como eu me vejo no mundo diante disso? Será que Exatamente. será que a minha liberdade ela está no meu poder fazer o que eu quero ou a minha liberdade está no reconhecer os limites da minha ação? Nós tocamos questão do direito, o que é justo no nosso mundo contemporâneo,
E na questão do cristianismo, junto com a filosofia, nós pegamos um pouco da filosofia da Idade Média. Então, essa questão de se colocar no lugar do outro. É muito interessante que lá a gente fazia o seguinte: a gente fazia essa discussão e falava assim, ó, pessoal, agora a gente vai fazer um combinado para a semana. Durante uma semana, vamos supor, a gente falou que falar mal do outro faz mal. Durante uma semana ninguém pode falar mal do outro, combinado? Aí todo mundo, combinado, combinado. Aí chegava outra semana e o pessoal, quem aí não falou mal do outro? Aí todo mundo, professor, não dá não, é muito difícil, professor. Fulano fazer isso lá. Aí tinha um lá que comentava assim, o outro Pois vai lá e é, come 3 pães, aí não sobra pão. Então, a partir dessa reflexão de tentar trazer essa prática para o dia a dia, o ambiente foi fluindo. Então, nós trabalhamos a introdução lá dessa maneira, de um primeiro momento se colocar à escuta, ver o que essas pessoas nos trazem e o que isso engloba na filosofia, e a partir disso trazer os grandes temas filosóficos para a gente discutir, mas pensar numa abordagem empírica, no dia a dia dessas pessoas. Então, nós discutimos muito sobre a exatamente. liberdade, sobre essas questões, e tudo se deu por meio de oficinas filosóficas. Nós fazíamos um ciclo de cadeiras, sentávamos lá no jardim, perguntava como eles estavam, e logo em seguida eu problematizava o tema que era o do dia, e logo em seguida cada um Uhum, falava, cada um dizia o que pensava. Então a gente começava a discutir e no final a gente chegava a uma conclusão, que é o quê? Essa discussão de hoje, ela faz com que eu vá além de mim mesmo. E essa questão exatamente. de colocar além de si mesmo é de no momento eu parar, refletir sobre a minha vida, refletir sobre o meu ser e a partir disso olhar para um horizonte no que eu quero ser. Se eu fiz isso e vi que não está legal, como que eu posso mudar? Como que eu posso fazer diferente na minha vida? Então, a filosofia ela pode fazer esse movimento de trazer uma reflexão que nos eleve na nossa vida, no nosso dia a dia. E acho que tanto como foi lá com eles, é o convite para todo mundo que está escutando aí a live de hoje, pessoal. É muito Exatamente. importante que a gente se introduza na filosofia, mas que a gente busque refletir grandes questões da nossa existência e às vezes buscar isso numa pitada filosófica e ver se isso traz alguma diferença para a nossa vida. E você, Matheus, quais são os resultados que você já colheu, que você vivenciou, de mudança a partir do trabalho da filosofia lá? É interessante porque a filosofia, ela nos permite essa, como você falou, essa transcendência de nós mesmos, né? Porque a gente tem uma cultura que é esse olhar para a gente mesmo, que é esse individualismo extremo de se em si mesmar, eu digo. E no trabalhar a filosofia na PAC é de grande importância para mim, porque eu aprendo a perceber o outro de outra forma, entender o outro de outra forma, a não me fechar a não me fechar e criar um horizonte em comum com as outras pessoas. A filosofia ela é esse olhar crítico para nós mesmos e também para tudo aquilo que está ao redor da gente. E ela possibilita essa interação com os recuperandos lá, e eles trazem esse retorno. Esse semestre, com o professor Robson, a gente fez uma oficina com os extensionistas, que era do programa Apenas Humanos, né? Que foi Defenda a Leitura, o título foi Defenda a Leitura e Arme-se de Livro, que era contra a proposta do governo, né, que era a taxação dos livros, e a gente queria mostrar como que a leitura ela é um ato de poder, ela é um ato político, que é por meio da leitura e por meio do discurso que a gente vai se inserir no meio social, na sociedade. E a filosofia, ela possibilita a gente de refletir os discursos que estão por aí. Por exemplo, a gente tem muito discurso aí que é um discurso que vem muito, que é o discurso de bandido bom é bandido morto. Só que quando você entra na PAC e vê uma pessoa que é igual a você, que é um ser humano, a gente entra em choque, porque ela está ali, mas poderia ser eu também, se não tivesse algumas oportunidades. E esse olhar para o outro de forma crítica e o olhar para mim mesmo de forma crítica, ele é muito necessário. E a filosofia possibilita isso. Esses são os frutos que eu colhi até então dessa jornada na filosofia e na jornada na PAC também. Tá certo.
Pessoal, então a gente já vai finalizando por aqui a nossa live, mas nós vamos abrir para as perguntas agora. Então, vou fazer um breve resumo geral de tudo que a gente trabalhou aqui. O Matheus trouxe um poema para a gente, então depois que ele leu o poema, nós vamos abrir para as perguntas. Então, hora do debate. Já vão colocando aí no chat, por favor. Então, em resumo, em resumo, a gente trabalhou como introduzir a filosofia aqui hoje e trouxemos uma experiência prática a partir das ações extensionistas do curso de filosofia na APAC de Santa Luzia. Então, é importante que se faça uma boa introdução porque ela traz clareza e interesse para aqueles que escutam. E como que a gente pode fazer essa introdução à filosofia? Despertando um forte interesse em quem escuta, despertando um entusiasmo naquele que está ouvindo. É importante que a gente traga didática, que a gente traga um material de apoio para fomentar os estudos. E a nossa experiência mais concreta foi lá na APAC de Santa Luzia, que é uma forma diferente de tratar uma pessoa que está num período de recuperação, como eles falam lá, de uma pessoa que está presa. Ou seja, eles querem matar o prisioneiro e trazer o homem de volta à vida. E nós trabalhamos lá a partir da questão temática filosófica, a partir da liberdade, da ética, da religião, do cristianismo. Nós colhemos muitos frutos, como o Matheus falou, essa sensibilidade de perceber que o outro é o outro. É uma coisa que eu não consigo fechar somente um conceito, ele vai além de si mesmo. Mas a partir da reflexão nós podemos construir horizontes e ir além de nós mesmos. Gostaria de acrescentar alguma coisa, Matheus? Caso queira, pode acrescentar e pode falar o seu poema. Não, eu acho que tá ótimo. Na verdade, não é o meu, não, né? É do Fernando Pessoa, mas eu vou ler aqui para vocês. Tenho tanto sentimento que é frequente persuadir-me de que sou sentimental, mas reconheço, ao medir-me, que tudo isso é pensamento, que não senti afinal. Temos, todos que vivemos, uma vida que é vivida e outra vida que é pensada. E a única vida que temos é essa, que é dividida entre a verdadeira e a errada. Qual, porém, é a verdadeira e qual é a errada? Ninguém nos saberá explicar. E vivemos de maneira que a vida que a gente tem é a que tem que pensar. Então é isso, um poema que vai de encontro a nossa live, né? Que é esse pensar filosófico e como que a gente vive pensando, né? A gente não tem como levar a vida sem um pensamento crítico, porque senão a gente vai fazer os desejos de outra pessoa. Então a gente precisa dessa autonomia para pensar, para criticar e também para orientar. Então é isso. Muito bom. Pessoal, também destaco aí para quem tem interesse o artigo que o Matheus já falou que escreveu com o professor Robson. Ele chama... Pode falar. O título do texto é Podcasts, Ferramenta Pedagógica de Aproximação entre Extensionistas e Recuperandos na PAC de Santa Luzia na Pandemia. Bacana. Eu também escrevi um junto com o Padre Márcio, que chama Trabalhando a Religião por Meio de Reflexão, Ações Extensionistas na PAC de Santa Luzia. Quem quiser encontra na revista Conecte. E também cito uma reportagem que a Maíra Lemos, não sei se vocês lembram, ela trabalhou no Globo Esporte, ela fez lá. Vocês encontram isso no YouTube gratuitamente. E também sempre pensar nessa questão da APAC, né, como uma coisa que pode fazer diferença no nosso mundo. Então, sem mais delongas, perguntas. A primeira que me chegou aqui é do Oimark. Obrigado aí, Oimark, por fazer essa pergunta. Ele nos pergunta assim, você responde essa daí primeiro e depois eu complemento, Matheus. As ações na PAC impactaram de alguma maneira a vida de vocês? O que vocês levaram como aprendizado? Então, como que isso impactou e o que isso trouxe de aprendizado para a sua vida? Eu acho que eu até respondi quando estava falando. A PAC, ela me impactou de uma forma de ser sensível ao outro, né? De refletir sobre as questões e o meu ego, né? Porque a gente tem essa questão de ser um indivíduo e achar que tudo aquilo que está ao nosso redor é necessariamente do jeito que tem que ser para mim. Então a gente acaba excluindo esse outro e a gente vê que a possibilidade de exclusão do outro, ela não existe, porque ele vai estar lá, ele vai se sobressair a mim. Então, assim, a PAC me trouxe essa visão, essa reflexão, essa contribuição para o meu dia a dia, que é esse olhar cuidadoso com o próximo, com o outro, com o dizer do próximo. E eu acho que é isso. O que mais me impactou, sendo bem sincero, pessoal, é que eu cheguei lá e falei assim, meu Deus, o pessoal vai querer me matar.
E a partir Pra do mim também. momento que eu comecei a conhecer as pessoas, eu me sentia às vezes mais protegido lá dentro do que aqui fora. Olha que cômico, não é mesmo? Porque a partir do momento que eu me coloquei, não num discurso de uma pessoa que está na universidade, que vai chegar lá e vai ensinar tudo para todo mundo, mas de escutar as pessoas e suas experiências de vida, eu percebi que podia ser eu ali. Então isso impactou muito na minha vida a questão de retirar o meu preconceito sobre o outro e me colocar à escuta antes de querer dizer alguma coisa. E isso eu trago para minha vida, essa humildade. Então, às vezes o pessoal fala assim: nossa, você está fazendo mestrado, você vai me ensinar. Eu falo assim: eu aprendo muito com meus alunos. Meus alunos Pois trazem, é. pessoa de 14, 15, 16, 17, 18 anos, trazem boas reflexões. Assim como eu tenho um avô de 98 anos que traz boa reflexão, eu posso ser especialista numa área, mas a partir do momento que eu me coloco em escuta do que o outro está falando, eu aprendo com a experiência de vida dele. Então, isso que. Exatamente. Obrigado pela pergunta, Marcos. E a outra pessoa que nos perguntou aqui é Star Show Dream. E ela pergunta assim: É a é muito Amanda que ela importante. chama. A Amanda é a namorada do Matheus, viu, É, gente? minha Ficou até namorada. vermelho lá, vocês perceberam, né? Oi? Ficou até vermelho, né? Pois É é, muito que tem. importante. Ela fala assim: é muito importante e interessante pensar como a hierarquização da linguagem acaba por afastar a filosofia do cotidiano. A didática e acessibilidade do conhecimento barra aprendizado é de extrema importância. E é isso mesmo, né, Matheus? A didática Com ela tem que certeza. estar presente. E esse tema que ela trouxe, a linguagem, também é muito importante. Às vezes a gente se coloca em panteões, né? Trago até também um exemplo de um colega do mestrado que é farmacêutico, está fazendo mestrado em filosofia. Olha só. Ele falou que quando ele entrou assim na farmácia, ele viu o pessoal falando negócio, patologia, não entendia nada. E hoje em dia ele entende tudo. E agora que ele está no mestrado na filosofia, ele vê a gente falando, não entende nada, mas daqui a 5 anos ele vai pegar isso. Como que você vê essa questão aí da linguagem e da relação da filosofia no cotidiano? É, eu até converso com a minha namorada bastante isso, né? Que ela faz letras no FMG e ela sempre me traz essa questão de que é o, o, o carinho com a linguagem que a gente tem que ter nesses momentos, né? Porque a relação da filosofia e da linguagem é muito interessante porque a filosofia ela é constituída por uma linguagem mais difícil. Não é todo mundo que vai entender a filosofia assim de primeira, sem ter um contato anterior. Então a gente tem que trazer essa, ela falou aí, a hierarquização da linguagem. Então a gente tem que trazer e tornar democrático a linguagem filosófica para o povo. A gente tem a figura de Sócrates lá na Grécia Antiga, quando ele ia para a Ágora perguntar para as pessoas sobre o que é o belo, enfim. A gente tem que trazer de volta a filosofia para esse lugar comum, que é o lugar das pessoas também, porque de nada adianta a filosofia se fechar nas universidades se ela também não contribuir para as reflexões do cotidiano. Então, essa linguagem, a relação da linguagem com a filosofia é muito importante, que a gente tenha esse carinho de trazer a linguagem da forma mais acessível possível. Isso E eu aí. acho que é isso. Bacana, obrigado. Aí, F. Viviane CM nos fala assim: como era para vocês a preparação para irem fazer este trabalho? Com qual sentimento vocês entravam e saíam após o encontro com os recuperandos? Conseguiu pegar aí ou quer que eu leia novamente? Se você quiser ler de novo, porque eu não Vamos lá. peguei aqui não, meu. A Viviane, a gente agradece por sua pergunta. Ela diz assim: como era para vocês a preparação para irem fazer esse trabalho? Então, como que era a nossa preparação para chegar lá? Com qual Uhum. sentimento vocês entravam e saía quando o encontro terminava? Quer começar respondendo essa? Não, eu posso responder. Então, a gente, como eu não tive experiência presencial lá, eu não tive tanto problema, né? Mas eu lembro que na época, assim, o primeiro contato que eu tive quando eu ia aí na PAC é o contato com medo, né? Porque, querendo ou não, a gente tem esse estigma de, nossa,
que vai acontecer comigo? Será que vai acontecer uma rebelião lá, não sei o quê? Então, assim, depois que a gente conversa com eles, depois que a gente tem um contato com eles, a gente fica mais tranquilo. E, assim, a cada encontro é uma nova oportunidade de aprender. Porque não só a gente leva alguma coisa para eles, mas eles também trazem para a gente. Por exemplo, a gente estava conversando no semestre passado sobre a questão da liberdade, e uma recuperanda virou para a gente e falou: mas eu acho que, na verdade, hoje, vocês estão muito mais presos do que nós que estamos aqui. Porque vocês estão privados de conversar com o outro, com o próximo, vocês estão privados de se confraternizar, de entender o outro, de conversar. A gente tá preso aqui, mas a gente tem a liberdade de conversar com o meu próximo. E aqui fora, pela pandemia, a gente está preso. E, querendo ou não, o ser humano é um ser social, né? Então a gente precisa dessa interação. E esse contato com eles é justamente levar e ter também em troca. Porque a gente leva um questionamento e recebe outro. Então é muito interessante. Isso. Eu também complementando, Viviane, eu me preparava com o meu orientador, que na época era o Padre Márcio, então a gente sempre trabalhava assim um tema por mês e já trabalhava textos do que eu ia levar para lá. E como que eu saía depois desses encontros, é uma coisa que me surpreendeu, que eu saía assim com esperança. Esperança no sentido Exatamente. de que, se for feito um bom trabalho, dá para a gente viver numa sociedade não somente idealizada, mas pelo menos num lugar onde que as pessoas se respeitem, entendeu? A partir da educação. Eu saía de lá com essa esperança de que não vai ser fácil, mas com trabalho duro a gente pode fazer uma diferença muito grande no nosso país. Então, indo para as últimas perguntas, o Fredelli nos pergunta assim: saudades, Joãozinho. Ele fala assim: quais os principais desafios encontrados por vocês ao traduzir a densa linguagem filosófica? Quais os cuidados que se devem ser tomados para não perder o teor filosófico, mas ser compreendido? Então, como traduzir essa densa linguagem filosófica e como não perder o rigor filosófico? Vou começar respondendo essa. Então, essa é uma dificuldade que sempre vem em conjunto. Como que eu trago uma coisa para não banalizar ela demais, ou seja, perder o valor dela, mas ao mesmo tempo não deixa ela hierarquizada demais que não se torna acessível aos outros. Então, a maneira como eu tentava fazer isso era trazer pelo menos um fragmento e explicar o que aquilo queria dizer. Por exemplo, eu trazia um fragmento de liberdade, vamos pegar como exemplo Sartre. Não importa o que fizeram de mim, importa o que eu faço com o que os outros fizeram de mim. Então, pessoal, Sartre é um pensador que nasceu em tal ano, ele pensou isso está em tal obra, isso está relacionado com isso, e depois que eu explicava isso para eles, eu trazia para a realidade concreta. E aí, pessoal, o que dá para a gente fazer com a nossa liberdade atualmente? O que das nossas escolhas dependem, o que não dependem, o que a gente pode fazer de diferente na nossa vida? Então, a forma que eu tentava trazer esse rigor filosófico era trazendo o pensamento do filósofo, escrito, explicado didaticamente, e depois tentar trazer ele para a realidade das pessoas, ou seja, como que isso está englobado no nosso dia a dia. E para você, Matheus, como que você tentava então trazer uma clareza sem perder o rigor filosófico? É a mesma coisa que você disse, Lucas. A gente tenta trazer um texto do filósofo, um pequeno trecho. Por exemplo, na PAC a gente pegava um pequeno trecho da obra do filósofo e falava ela e depois refletia. Trazia o conteúdo da filosofia e depois trazia ela também para o cotidiano das pessoas, porque senão fica muito abstrato também. Só que, como ele disse, a gente corre o risco de banalizar algumas coisas da filosofia. Então, essa forma de pegar um pequeno trecho, ela é uma forma muito boa, porque ela vai trazer o que o filósofo disse, e a gente também vai introduzir e orientar o aluno a pensar também essa frase que o filósofo disse. Então, é por aí que eu acho. Eu estou de acordo com você nessa questão. Muito interessante. Então, finalizando aqui, pessoal, Andréia Costumates nos diz assim: costumo dizer que aqui em casa existe o Matheus antes e depois a filosofia. Ó, Matheus, mudou tanto assim? Mudou. A filosofia mexe com a gente, né?
O pessoal gostou do comentário da sua mãe aqui, viu? Próxima live vai ter que ser com ela do lado. Aí, ela conhece de filosofia, pode deixar. Ah, coisa boa. É, Viviane, ela comentou sim. Então, já finalizando, hein, pessoal? Pensei muita coisa nessa questão do medo, o preconceito que às vezes já está em nós. Obrigada pela resposta, parabéns. Nós que agradecemos, Viviane, por estar aí. Então, vamos para nossas últimas palavras, Matheus? Quer falar e depois eu finalizo aqui? Não, eu só agradeço a todo mundo, né, que se disponibilizou a nos ouvir, a entender um pouquinho esse caminho da filosofia, a estar disposto a ouvir o que a filosofia tem para trazer no dia a dia, porque hoje em dia a gente tem muito a questão do saber técnico, né? Então, tudo aquilo que é útil é aquilo que vai gerar renda, ou então que vai ter uma aplicação prática. A filosofia já é diferente, ela vai trabalhar o ser humano em si. Então, essas questões mais práticas do saber técnico, ela não vai ser muito útil, mas ela vai ser útil para constituir o cidadão que vai trabalhar com essas questões e vai também trazer a importância de se criticar o estado das coisas atuais, né? Que a gente costuma falar que é o status quo. Então, a gente só agradecer mesmo a contribuição de vocês, as perguntas, e fazer o convite para a próxima live que o Lucas fizer aí, que vocês também entrem para participar. É É isso. isso. Então, pessoal, muito obrigado também por estarem aqui. Espero que esse diálogo tenha sido proveitoso para todos vocês, como foi para mim e para o Matheus, que a questão da importância da introdução da filosofia tenha ficado clara, dinâmica, que a questão da APAC também tenha entusiasmado a vocês a buscarem um pouco mais. E, por fim, que se às vezes tiver algum tema que está na sua vida presente, converse com um amigo, troque algumas palavras, ou até mesmo busque na filosofia grandes reflexões sobre isso, como por exemplo a Exato. liberdade. Porque a partir dessa troca da fala e da escuta, a gente vislumbra outros horizontes. É nesses outros horizontes que a gente consegue construir um sentido para a nossa existência. Certo? Muito obrigado a todos. Obrigado, Matheus. Foi um prazer estar aqui contigo. Obrigado, Lucas. Prazer Grande revê-lo. abraço. Até a Até a próxima. próxima.